No coração do México, onde lendas ancestrais se entrelaçam com medos modernos, existe uma história que arrepia até os ossos. Uma história sussurrada em tons abafados. Uma história que faz tremer até as almas mais corajosas. Esta é a lenda do demônio voador de Guadalupe. Uma criatura da noite, dizem, com uma envergadura que encobre as estrelas e olhos que queimam com fogo infernal. Alguns descartam como mero folclore, uma história para assustar crianças e impedi-las de vagar para longe de casa. Mas outros, aqueles que afirmam ter visto o demônio com seus próprios olhos, contam uma história diferente. Uma história de terror, de sombras que se movem com velocidade sobrenatural e de um grito profano que ecoa pela noite. Aninhada em meio às densas florestas da Serra Madre Ocidental, fica a pequena e isolada vila de San Rafael. O tempo parece ter parado aqui, intocado pela marcha implacável do progresso. O ar é denso, com o cheiro de pinho e terra úmida, e o silêncio é quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e pelo chamado distante de um pássaro solitário. Mas sob a fachada idílica, uma sensação palpável de pavor paira sobre San Rafael. Os moradores, com rostos marcados por gerações de medo, falam do demônio em sussurros, seus olhos voltados nervosamente para a linha escura da floresta. Eles contam sobre eventos estranhos, sobre gado encontrado mutilado, de ruídos inexplicáveis na calada da noite e de vislumbres fugazes de uma silhueta alada contra o céu iluminado pela lua. O Dr. Javier Reyes, um renomado historiador e antropólogo, zombava das histórias. Ele se orgulhava de sua lógica, sua racionalidade, sua crença inabalável no tangível. O sobrenatural não tinha fascínio para ele, nenhuma atração, apenas uma sensação de leve divertimento. E assim, armado com seu bloco de notas, seu ceticismo e uma dose saudável de arrogância, ele chegou a San Rafael, determinado a desmascarar o mito do demônio voador. Os moradores o saudaram com uma mistura de apreensão e esperança cautelosa. Eles contaram suas histórias, suas vozes tremendo de medo e convicção. Eles falaram de seus ancestrais, das gerações que viveram sob a sombra do demônio e dos rituais que realizaram para apaziguar sua ira. O Dr. Reyes ouviu pacientemente, sua expressão cuidadosamente neutra, enquanto descartava seus relatos como superstição e histeria coletiva. A noite caiu sobre San Rafael, envolvendo a vila em uma escuridão opressora. O ar estava denso com um silêncio sinistro, quebrado apenas pelo farfalhar ocasional de folhas e uivos distantes de criaturas noturnas. Os moradores, cautelosos com a noite, há muito haviam se retirado para suas casas, deixando as ruas desertas e a atmosfera pesada com um medo silencioso. O Dr. Reyes, sentado sozinho em seu quarto pouco mobiliado, revisava suas anotações, um sorriso condescendente brincando em seus lábios. Ele era um homem da ciência, um cético por natureza, e as histórias dos moradores sobre acontecimentos sobrenaturais o divertiam mais do que o assustavam. Ele havia vindo para San Rafael para desmascarar esses mitos, para provar que havia uma explicação lógica para tudo. Os contos dos moradores eram certamente vívidos, ele admitia, mas totalmente desprovidos de qualquer evidência real. Histórias de aparições fantasmagóricas, ruídos estranhos e desaparecimentos misteriosos eram comuns, mas nenhuma havia fornecido provas concretas. Para ele, era tudo apenas um produto de imaginações hiperativas e falta de educação. Enquanto ele ria baixinho para si mesmo, uma rajada de vento repentina abriu a janela com força, apagando a lâmpada a óleo e mergulhando o quarto na escuridão. A brusquidão do ocorrido o assustou e por um momento ele ficou desorientado, seus olhos lutando para se ajustar ao breu total. Um medo primal, diferente de tudo que ele já havia conhecido, percorreu seu corpo. Era como se a própria escuridão estivesse viva, pressionando-o, sufocando-o. Seu coração batia forte no peito e ele podia sentir o suor frio se formando em sua testa. Seu sangue gelou quando ele ouviu. Um grito agudo, sobrenatural e arrepiante, ecoando pela noite. Era um som que parecia perfurar sua própria alma, enchendo-o de um terror inexplicável.
Ele nunca tinha ouvido nada parecido antes, e isso o deixou paralisado, incapaz de se mover ou pensar. Ele tateou em busca de seu isqueiro, sua mão tremendo incontrolavelmente, e quando a chama brilhou, ele viu. A pequena chama lançava sombras longas e dançantes nas paredes, e por um momento ele pensou que sua mente estava lhe pregando peças. Uma forma monstruosa e alada recortada contra o céu iluminado pela lua, seus olhos brilhando com uma luz vermelha infernal. Era diferente de tudo que ele já tinha visto. Uma criatura saída dos pesadelos dos moradores. Sua presença era aterrorizante e hipnotizante, e ele não conseguia desviar o olhar. Ele se foi tão rápido quanto apareceu, mas a imagem gravada em sua mente o deixou trêmulo e sem fôlego. Ele sabia naquele momento que as histórias dos moradores não eram apenas histórias, eram avisos, e ele tinha sido tolo em ignorá-los. O encontro o havia abalado profundamente, e ele percebeu que algumas coisas estavam além do reino da ciência e da razão. Na manhã seguinte, o Dr. Reyes, com o rosto pálido e abatido, ouvia com novo respeito enquanto os moradores contavam seus próprios encontros com o demônio. Ele sempre foi um homem da ciência, descartando contos sobrenaturais como mera superstição. Mas o medo em seus olhos, o tremor em suas vozes, o fez reconsiderar. Essas não eram apenas histórias, eram experiências vividas, gravadas profundamente na estrutura de suas vidas. A velha Maria, com os olhos lacrimejantes pela idade, falou da noite em que ele arrebatou seu irmãozinho de seus braços, apenas para devolvê-lo ileso, uma semana depois. Sua voz falhou ao descrever o terror daquela semana, as noites sem dormir, as orações intermináveis. Os moradores acenaram com a cabeça em concordância solene, cada um deles com sua própria história angustiante para contar. O jovem Miguel, com a voz trêmula, descreveu a sensação de garras geladas roçando sua pele enquanto ele se escondia de terror certa noite. Ele era apenas um menino na época, mas a memória era tão vívida como se tivesse acontecido ontem. O frio, a escuridão, a sensação de estar sendo observado, era tudo muito real. Cada história, contada com sinceridade arrepiante, destruía o ceticismo do Dr. Reyes. Ele havia ido à vila para oferecer ajuda médica, mas agora se via atraído para um mistério que desafiava toda a lógica. Os relatos dos moradores eram muito consistentes, muito detalhados para serem meras invenções. Ele começou a ver padrões em seus relatos, consistências que não podiam ser facilmente descartadas. As mesmas descrições do demônio, as mesmas ocorrências misteriosas, tudo apontando para algo além do reino do explicável. Ele passou horas debruçado sobre suas anotações, tentando dar sentido a tudo isso. O demônio, disseram eles, aparecia apenas durante a lua cheia, e sua presença era sempre anunciada pelo mesmo grito sobrenatural. Esse detalhe se repetia em todas as histórias, um fio condutor arrepiante que unia todas elas. A lua cheia, antes um símbolo de beleza, agora parecia um prenúncio de desgraça. Ele nunca feriu ninguém diretamente, afirmaram. Mas sua presença trazia consigo uma sensação avassaladora de pavor, uma aura palpável de maldade. Os moradores falavam em noites sem dormir, em se sentirem observados, em um medo inabalável que tomava conta de seus corações. O Dr. Reyes percebeu que esta não era apenas uma questão médica, era uma batalha contra uma força maligna invisível. Movido por uma mistura de curiosidade mórbida e medo crescente, o Dr. Reyes convenceu um grupo de moradores a acompanhá-lo em uma vigília noturna durante a próxima lua cheia. Os moradores, embora hesitantes, não conseguiram resistir ao fascínio de desvendar o mistério que assolava sua cidade há gerações. Armados com lanternas, câmeras e uma sensação de apreensão, eles se posicionaram na beira da floresta, um local onde muitos relataram avistamentos estranhos e sons misteriosos. Seus nervos estavam à flor da pele, enquanto a lua subia no céu, banhando os arredores com uma luz prateada e sinistra. A floresta parecia ganhar vida sob o brilho da lua, sombras dançando e mudando na iluminação pálida. As horas se arrastavam, cada uma eternidade, preenchidas com os sons da noite, folhas farfalhando, chamados distantes de animais e o estalo ocasional de um galho.
Quando o Dr. Reyes estava prestes a admitir a derrota, ele ouviu um som que lhe percorreu a espinha. Era fraco no início, quase como um sussurro carregado pelo vento. Então, o grito, ensurdecedor e desumano, rasgou a noite, enviando um choque de medo pelo grupo. Eles olharam para cima, seus olhos arregalados de terror, examinando o céu em busca da fonte do barulho. Uma sombra enorme e alada desceu do céu, seus olhos queimando como brasas. A envergadura da criatura era enorme, bloqueando a luz da lua enquanto descia em direção a eles. O Dr. Reyes, com o coração batendo forte no peito, tateou em busca de sua câmera, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Ele sabia que este era o momento que eles estavam esperando, a prova de que precisavam. Mas antes que ele pudesse tirar uma única foto, a criatura desapareceu, engolida pela escuridão. A floresta ficou em silêncio mais uma vez, deixando o grupo em silêncio atônito, suas mentes processando o que acabaram de testemunhar. Na manhã seguinte, o Dr. Reyes, com seu ceticismo abalado, examinou as poucas fotos borradas que havia conseguido tirar. Elas não mostravam nada conclusivo, apenas uma mancha escura contra o céu iluminado pela lua. Mas para ele, eram prova suficiente. Algo estava lá fora, algo inexplicável, algo que desafiava a lógica e a razão. Enquanto se preparava para deixar San Rafael, sua mente um turbilhão de perguntas e teorias, ele se deparou com um detalhe curioso em um dos antigos registros da igreja. Uma única entrada, datada de séculos atrás, mencionava uma criatura alada, um demônio da noite, que havia aterrorizado a vila. Mas a entrada também mencionava um amuleto estranho, um pingente de prata com uma inscrição em uma língua desconhecida, que se dizia conter a chave para controlar a criatura. O Dr. Reyes deixou San Rafael como um homem mudado. Ele havia chegado cético, certo de sua racionalidade, mas partiu com suas crenças abaladas, sua mente assombrada pelos encontros arrepiantes e pelo mistério não resolvido do demônio voador de Guadalupe. A lenda, ele percebeu, era mais do que apenas uma história, era um aviso, um testamento da escuridão que espreitava nos limites de seu mundo. Uma escuridão que nem mesmo ele, com toda a sua lógica e razão, conseguia compreender totalmente. O amuleto, ele sabia, era a chave para entender o demônio, mas seu paradeiro permanecia um mistério. Estava escondido, perdido no tempo, ou estava esperando para ser descoberto, seus segredos ansiando para serem revelados? Somente o tempo, e talvez uma alma corajosa disposta a mergulhar mais fundo na escuridão, diria. Você acredita na lenda do demônio voador de Guadalupe? Você já teve um encontro com o inexplicável? Compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar essa história arrepiante com seus amigos e fiquem ligados para mais histórias assustadoras do mundo desconhecido. A escuridão tem muito mais a revelar. Você já se pegou arrepiado mesmo sabendo que é só uma história? Pois é, as histórias de terror têm esse poder. E hoje eu vou te contar como você pode transformar suas noites de acampamento ou aquele recreio sem graça em momentos inesquecíveis, mas com um toque de medo. Então, se você é fã de histórias de arrepiar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu sei como é. Você está lá, na roda de amigos, e todo mundo começa a contar aquelas histórias de terror que fazem o coração disparar. Foi exatamente por isso que eu criei o e-book Galeria do Terror. Um compilado de histórias de arrepiar, baseadas em fatos reais, que vão garantir que você nunca mais fique sem ter o que contar. Nesse e-book, você vai encontrar desde contos curtos, perfeitos para aquele momento rápido de diversão, até histórias mais longas, ideais para mergulhar fundo no medo. E o melhor de tudo, você pode ler ou contar essas histórias em qualquer lugar, seja no acampamento, na escola ou em uma noite de amigos. Eu mesmo já testei várias dessas histórias e acredite, é incrível ver a reação das pessoas. Aquele silêncio mortal seguido pelo grito de susto. Não tem preço. É diversão garantida. Então, se você quer se tornar o contador de histórias do seu grupo,
garantir sustos e boas risadas? Não perca tempo. Clique no link na descrição e garanta o seu e-book Galeria do Terror agora mesmo. Confia, você não vai se arrepender.